Olá, esse é o Apostila Revisa da semana. Meu nome é Jorge Cruz. Sou Roberta Matias. E a gente, essa semana, no nosso segundo episódio, né, a gente teve um primeiro episódio bastante extenso, que falou do primeiro mês da Apostila de Cinema. Então, agora a gente passa a tratar semanalmente sobre as novidades das nossas plataformas, do tudo que a gente fez. Então, a gente vai ter programas divididos em 2 blocos. Então, eu queria começar, Roberta, primeiro falando do orgulho que dá, da honra da gente estar produzindo bastante conteúdo em áudio, em vídeo, em texto. Quem entra na página todo dia vê que a gente está adicionando vários elementos, e quem segue a gente no Spotify, no YouTube. Então, eu queria primeiro agradecer por a gente estar junto no projeto e depois perguntar para você como que você está se sentindo, como que está o seu processo criativo aí com o passar dos dias. Eu agradeço também o convite, né, Jorge? Já é um projeto que a gente vinha pensando há algum tempo, mas eu acho que a gente tem um mês, né? A gente fez um mês no dia 30. A gente conseguiu produzir mais de 100 críticas aí nesse período de tempo. E não somente as críticas, mas os diálogos que a gente vem tendo, os convidados que a gente vem trazendo, o podcast, tudo. Então, acho que a gente está conseguindo fazer o que a gente efetivamente se propôs a fazer, que é um conteúdo múltiplo e é um conteúdo voltado para tratar de determinados filmes, né? E de dar uma atenção especial para a nova produção brasileira, sem deixar de esquecer alguns filmes importantes em outras pautas, né? A gente vai até tratar disso aqui em alguns momentos, mas tem sido muito produtivo porque acaba me fazendo pensar em outras questões sobre a minha produção acadêmica mesmo, ou sobre a maneira como eu entendo o mundo e determinadas questões. Tem sido também uma grata surpresa por encontrar material que eu acho que a gente não encontraria de outra maneira, né? Esse é um momento no qual muitos festivais estão pipocando, então, assim, existe uma certa dificuldade, efetivamente, não vou mentir, de tentar dar conta desses festivais e de não negligenciar nenhum, né? Porque todos têm a sua importância, tem um recorte definido e tudo, mas está sendo muito produtivo até em termos de pensamento mesmo, intelectual para mim. Então, é um primeiro mês foi um primeiro mês muito agradável, sabe, assim. Em compensação, também o fato dos festivais estarem online, né, também ajuda um pouco a gente não ter essa necessidade inicial de ter o deslocamento, né, próprio, e também, como é uma plataforma que está começando, poder fazer essa cobertura inicial. Então, eu queria fazer essa provocação até para a Roberta, porque quem está escutando esse Apostila Revisa e escutou o primeiro episódio, são programas bem diferentes, né? Porque a ideia, né, o nome Apostila Revisa, é a gente revisar o que a gente colocou no ar nos últimos dias. Então, tem muitos itens, muitas coisas que a gente vai discutir aqui, que a gente vai fazer menção a outros episódios de podcast, outros vídeos, textos nossos, né? Então, a gente vai colocar na descrição do episódio boa parte, né, do que tiver de link, do que tiver de episódio. Então, vocês acompanhem a partir daí, porque a ideia realmente é revisar o nosso trabalho da semana. Dito isso, a gente, nas nossas coberturas de festivais, no episódio passado a gente falou da Mostra Lona, falamos do MS Convida, mas a gente criou um podcast específico para a plataforma chamada Apostila Festivais, e a gente tem 2 episódios já no ar, quando a gente está gravando esse,
sobre o Festival de Taguatinga, né? O Apostila Festivais é um projeto sazonal, que a gente não necessariamente vai fazer toda semana ou todo mês, dependendo de qual festival a gente estiver cobrindo. Se for um festival muito complexo, que demande a gente discutir as sessões em especial, os filmes, a gente vai tirar da gaveta esse podcast e gravar. O Festival Taguatinga, como ele tem uma lógica de lançar sessões toda semana e ficar disponível por uma semana, a gente decidiu gravar toda semana um episódio novo da Apostila Festivais. Então, a gente gravou o primeiro, que a gente fala mais da abertura da mostra e da mostra Convida, que foi uma mostra retrospectiva que eles fizeram, e o segundo episódio a gente fala da primeira semana da mostra competitiva e da mostra paralela. Então, nos meses de julho e agosto, a gente toda semana vai gravar um episódio sobre o Festival de Taguatinga, na Apostila Festivais. Então, esse é um festival que a gente vai cobrir integralmente. Tem uma apostila especial lá no site com todos os links, todos os vídeos, todos os podcasts, índice para facilitar a navegação. Então, é o primeiro festival que a gente vai cobrir em tempo real, né? Porque a Mostra Lona ficou disponível, ela já estava disponível antes da gente começar o site. Quando ele entrou no ar, a gente foi fazendo as sessões com o passar das semanas. Então, e o IMS Convida é um projeto, né, que os realizadores vão colocando ali as obras conforme eles forem criando. Então, é uma construção até que a gente não consegue prever, não existe uma programação. Então, o primeiro festival nesse perfil é o Taguatinga. Então, a gente tem um podcast novo, que é o Apostila Festivais, já com 2 episódios no ar. E já um outro festival que a gente cobriu foi a Mostra Zona Norte de Cinema, o Festival Filme em Casa, que foi organizado pelo Poncine, de realizadores do Rio de Janeiro, curtas de até 5 minutos gravados durante o isolamento social. A gente fez a Roberta fez um texto inaugural, porque eram quase 40 curtas, Isso. e tem lá no site, né? Isso aí, quando saíram os vencedores, que foi voto popular, foram 3 vencedores, a gente entrevistou os 3 primeiros colocados, então a gente tem um episódio do Apostila Convida especial, de mais ou menos 1h30, que a gente conversa por volta de 30 minutos com os 3 deles. com cada um, né? Com os realizadores, né? A Samara Costa, que foi a terceira colocada, as 2 Thaíses, né? Thaís Costa e Thaís Oliveira, que que ficaram em segundo lugar, com Curta Memórias. A Samara fez o Grávida de Você, de Mim Mesma. E o primeiro colocado, que foi o Felipe Coelho, com Curta Avó. E a gente fez um texto para cada curta, que está no site, e no final do texto você pode assistir. Os curtas estão disponíveis lá. Então, são festivais que a gente já produziu conteúdo, então a gente só revisa realmente na Apostila Revisa. Já um outro festival que a Roberta cobriu, não cobriu por completo, por conta dessa demanda muito grande de muita coisa acontecendo. Ela selecionou algumas obras de acordo com as afinidades ou com a disponibilidade dela ali no dia que foi disponibilizado. Foi o Festival Rastro, né, Roberta? Então, eu queria que você falasse. O Festival Rastro tem 3 textos lá na página, para começar, né? Tem o Arco do Tempo, do Juan Rodrigues, tem o Ether Reality, da Cantarama Garrigiri, não sei pronunciar, a Roberta vai falar um pouco melhor, né? Tem um conteúdo exclusivo depois que a gente vai falar para vocês, e Uma Corrente Selvagem, da Núria Ibanes Catanheda. Então, Roberta, o Festival Rastro, eu queria que você falasse como é que foi essa cobertura, mesmo, infelizmente, por conta do tempo limitada, né? Como é que foi a sua experiência com o festival? O Festival Rastro eu realmente escolhi por uma afinidade, né? Eu dei uma olhada na programação total e imaginei quais filmes que iriam me interessar mais e que iriam render mais debate para a gente aqui enquanto plataforma, né? Para o tipo de cinema que a gente está se propondo cobrir. E escolhi 3 filmes, até porque a gente já vinha numa pegada de cobrir o Zona Norte, né? Eu vi todos os filmes do Festival Zona Norte
e até no meu texto eu não falo sobre todos, porque seria impossível, mas eu cito alguns que me marcaram e depois de assistir esse conteúdo, como o Jorge falou. Mas eu peguei 3 filmes, um brasileiro, do Juan Rodrigues, O Arco do Tempo, que é um filme sobre questão racial mesmo, né? Ele começa com um filme muito experimental, ele faz uma espécie de uma performance mesmo, colocando o corpo dele entre um corpo masculino e um corpo feminino, que depois se transformam em carnes, né? Então ele faz essa relação tanto de gênero quanto de raça, né? É um filme que transita por aí, né? Porque para além dele falar da sexualidade, ele também está falando sobre gênero. E num segundo momento ele entrevista negros LGBTQ. Então são 2 momentos do filme, né? No primeiro momento é uma coisa bem experimental mesmo e simbólica, né? Visualmente. E depois ele vai para essas entrevistas, entrevistas muito pessoais, que eu imagino que foram gravadas na casa das pessoas. Ele tem uma proximidade com os entrevistados, então possivelmente são amigos ou colegas, né? Ele é uma entrevista muito fluida, não é nem uma entrevista, é uma espécie de uma conversa, de um bate-papo com essas pessoas, na qual elas colocam os 2 tipos de preconceito que elas sofrem, né? Tanto pela questão da sexualidade quanto pela raça. Então, cada uma dessas pessoas tem uma trajetória diferente, obviamente, e absorve esses preconceitos de maneiras diferentes, mas é interessante porque você vê que as 2 coisas estão colocadas. Então, por exemplo, tem um rapaz, isso me chamou muita atenção, porque realmente é um rapaz negro, muito alto, né? Ele é forte, ele é um homem alto, e ele diz, bom, as pessoas elas olham para mim na rua, às vezes eu consigo passar por heterossexual, por conta da minha altura, da maneira como eu me coloco, eu consigo passar por heterossexual. Então, às vezes, o preconceito em relação à sexualidade eu não sinto em alguns espaços, né? Mas aí vem o racial. Então, é interessante como ele coloca essas diferenças entre o preconceito racial com uma mulher, com uma mulher lésbica, com um homem gay. É um filme bem interessante nesse sentido. E o segundo filme que eu escolhi para ver, que também foi por uma questão pessoal, porque eu achei interessante mesmo. A gente não tinha muito como saber, na verdade, o que viria, era mais uma intuição, porque as sinopses elas são bem vagas. Até eu acho que para você ter essa surpresa do que vem depois. Provocação, né? Isso, você ter uma espécie de opa, não estava nem esperando por isso. E aí tem o Napoleão Selvaje, mexicano, da Núria Ibáñez, de 2018, que, na verdade, ela está falando de um casal que, às vezes, se coloca enquanto casal, às vezes não se coloca enquanto casal, não fica uma coisa muito clara. São 2 homens, o Tilo e o Omar, e eles vivem sozinhos, eles são pescadores e vivem os 2 sozinhos numa ilha, uma ilha quase deserta. E o Omar, ele é muito mais, como é que eu vou dizer, tranquilo em relação ao que os outros homens ou as outras pessoas da região falam sobre eles. Mas o Tilo, ele tem essa contradição, né?
porque por serem homens de uma classe social baixa, por serem pescadores e por viverem uma vida muito dura, o próprio Tilo fala que o Omar fala que espera-se deles uma certa quase como se esperasse que eles fossem rudes, né? E que esse relacionamento não acontecessem, né? Por conta de uma masculinidade imposta, de um tipo de masculinidade imposta, né? Então é interessante ver porque a diretora ela consegue, não sei como, porque em princípio são duas pessoas que estão acostumadas a morar sozinhas e tem essa questão aí delicada para o Tilo, né, de falar sobre o relacionamento efetivamente, ou entender aquilo como relacionamento, porque sempre fica uma coisa muito ambígua. Ah, eles são companheiros de trabalho, eles são amigos, eles resolveram dividir uma casa na ilha porque ia ser mais fácil para efetivamente conduzir a vida de pescador e etc. Mas ela consegue entrar efetivamente dentro da casa e ter uma proximidade com eles, inclusive acompanhar DRs entre os dois, né? Assim, que é uma coisa muito interessante. Você, em algum momento, você vê, pô, esses dois caras estão tendo uma DR na frente de uma câmera, uma DR muito forte, né? No sentido de temas que estão sendo tratados pelo casal, e ela consegue fazer isso sem ser invasiva, né? Porque eles também se comunicam com ela durante a DR. Então, assim, não é uma coisa do tipo, ela está invadindo o espaço deles. Eles permitiram essa aproximação. Eu acho até que eles se nutriram dessa possibilidade de discutir o relacionamento a partir do filme, sabe? Talvez tenha sido a única maneira que eles tenham conseguido efetivamente... bom, já que a gente precisa falar sobre isso, então vamos trazer algumas coisas que estão engasgadas ou que não estão definidas há tanto tempo, porque a gente teve uma provocação externa, né? É interessante esse tipo de obra que a pessoa também se vale da... Não é só o filme que se vale daquelas pessoas, né? As pessoas também se valem do filme como uma desculpa para rever a própria vida, né? Uhum. E É isso como quase como uma boa entrevista, né? só que, assim, como ela pouco pergunta, na verdade, né? Uma câmera que meio que acompanha, tanto no sentido de narrativa mesmo, dela acompanhar com a câmera, quanto dela ficar muito quieta, né? Ela não se posiciona, ela não pergunta, as coisas acontecem naturalmente. Eu até queria entender isso, porque uma das reclamações de nós antropólogos é que quando a gente chega no campo, por exemplo, com uma câmera fotográfica ou com uma câmera de vídeo, é muito difícil fazer com que o outro se abra nesse sentido, né? Até ele se acostumar com a sua presença e com a presença do aparato técnico, eu acho que talvez seja até mais difícil. Por isso que às vezes a gente chegar com o celular, é muito impressionante isso. Quando a gente chega com o celular, por mais que ele tenha às vezes uma qualidade melhor do que a câmera ou do que a filmadora, as coisas se diluem um pouco, talvez porque seja uma tela menor, as pessoas já estão acostumadas com aquela plataforma e tudo, com aquele equipamento. Então, mas ela consegue, eu não sei se ela passou algum tempo antes com os dois, eu não sei como é que foi a chegada dela na ilha, né? Mas ela consegue, de uma maneira muito tranquila e natural, se inserir ali sem interferência, pelo menos perceptível para o espectador. Então, é um filme muito bonito, né? Porque, na verdade, é um filme do Tilo meio que descobrindo que o que ele tem é realmente um relacionamento amoroso, com todas as suas variações. A gente não sabe até que ponto, e nem é questão da diretora entrar aí, né, até que ponto esse relacionamento vai,
mas é um relacionamento amoroso, é um casal, né? É um casal no sentido de projeção de vida, de perspectivas de projeções de futuro, né? Então, é interessante por aí. E o terceiro filme que eu deixei para falar por último é justamente o At Reality, da Cantamara, que foi um filme que já na sinopse me interessou bastante. E, por sorte, ela ganhou o melhor curta, né? Então, a gente teve a oportunidade de pedir que ela gravasse uma entrevista. Eu fiz algumas perguntas anteriores a ela e ela respondeu. Então, essa entrevista também ela está no YouTube e vai estar podcast, né? vai estar depois em formato de podcast. De qualquer maneira, a gente vai fazer uma introdução, mas tem o meu texto, porque como ela deu uma entrevista em inglês, tem o meu texto no YouTube em português e vocês podem adicionar também a legenda automática do YouTube, né? Então, é um filme que ele trata da migração africana. A Cantamara, ela é de Ruanda, mas ela é radicada na Suíça há muito tempo. E ela até diz no vídeo que ela queria tratar desse tema, mas ela não sabia como, né? E nessa tentativa de tratar sobre o tema, ela se vê frequentando um lugar que é basicamente frequentado por africanos, por migrantes africanos, né? Então, ela volta para comprar coisas e começa a frequentar o lugar. Então, em determinado momento, ela fala: ok, eu já achei a maneira de me inserir no tema. Vai ser a partir desse local. Então, ela começa a fazer as entrevistas, né? E, inicialmente, ela diz que ela pede para tirar fotos e que ela tem que se aproximar das pessoas, porque são pessoas que estão ainda um pouco receosas, né? O que essa mulher vai fazer com a minha imagem, que tipo de filme ela está fazendo. Mas eu acho que o fato também dela ter uma ligação com a Ruanda faz com que ela consiga rapidamente se conectar a essas pessoas. E a impressão que eu tenho, em geral, não é uma impressão só do filme. O filme ele tem uma... Antes de falar sobre a minha impressão em geral, sobre corpos que migram, né? De seu território local e vão para culturas muito diferentes, eu vou falar sobre a alternativa que ela utilizou, né? Além dessas entrevistas, ela faz uma parte ficcional de um e-mail que viralizou, que era de um suposto primeiro astronauta africano que estaria preso na Europa. Então ele pedia, não sei, esses e-mails que a gente recebe, né? Eu só não sei da onde, estou aqui há não sei quantos anos, por favor, me envie X reais ou dólares ou euros para que eu possa sair. Então, ela brinca com esse e-mail que realmente existe, né? O personagem não existe, mas ela até no início brinca, a gente não sabe se ele existe ou não existe, mas a questão é que ela trabalha com esse personagem que estaria, esse primeiro astronauta africano que estaria preso na Europa, e coloca mesmo uma roupa de astronauta nas pessoas, numa pessoa, né, que é da equipe, para essa pessoa ficar correndo pela cidade, né, com aquela roupa, como se tivesse sufocada pela roupa e também pela cidade, né, justamente para trazer essa ideia de não integração total, né, uma coisa meio uma pessoa que não está tão confortável. E quando a gente escuta os depoimentos, até as pessoas que falam: ah, não, eu estou aqui há anos, tudo bem, está tudo maravilhoso. Mas aí, quando elas começam a se recordar dos locais de origem, existe uma certa nostalgia
E a impressão que eu tenho, particularmente sobre pessoas que migram, é que efetivamente elas ficam num limiar entre o país de origem e o país escolhido para viver, né? Porque quando elas voltam no país de origem, elas não se identificam efetivamente mais necessariamente com aquela cultura e aquele local. E elas não se identificam também com o local no qual elas moram. Então, por isso que o bar ele aparece como até como um personagem do filme mesmo, porque é um lugar no qual essas pessoas conseguem se concentrar e é quase como se aquele fosse o território delas, né? Assim, já que a gente não tem um território nessa cidade, então vamos fazer alguma coisa localizada no qual a gente se encontre e converse sobre temas que são similares, né? Porque a gente tem que entender que a África é um continente, então essas pessoas vêm de países diferentes, com culturas diferentes, né? Mas que têm algumas conexões e elas elegem aquele espaço como um espaço, inclusive tem até, ela cita o nome do lugar, depois eu fui pesquisar, eles até botaram African Bar, né? Quer dizer, já é um lugar conhecido como um lugar frequentado por africanos. E aí eu sugiro que vocês vejam a entrevista dela, porque é muito interessante essa construção dela toda, né? A maneira como ela chega à narrativa ficcional e documental, que é uma coisa que a gente vem falando aqui quase que sempre, porque os documentários eles vêm adotando sempre uma parte ficcional que dialogue com a parte documental ou as entrevistas. E era isso, basicamente. Eu acho que vocês podem ver as críticas, as minhas críticas do Rastro e o vídeo da Cantamara no YouTube e depois no podcast nas plataformas da Apostila de Cinema. A gente não fez uma apostila festivais sobre o arco do Festival Rastro porque a gente teve essa limitação de obras, né? E outros curtas que a Roberta escreveu sobre ao longo desses últimos dias, né? Eles vão muito no caminho do projeto IMS Convida, o TV Coragem, né? Que é um texto que a Roberta escreveu logo no início sobre o projeto, que também é uma plataforma, né, digamos assim, que o Lohan Dias criou. Ele decidiu continuar alimentando, não parar no projeto piloto, então ele tem outro texto da Roberta sobre o corpo domicílio que ele fez com a Grace Passou, e ele decidiu, dentro do TV Coragem, disponibilizar um curta que ele fez em 2018, que a Roberta vai falar um pouco, que é o Perpétuo. Em paralelo, a Ana Pi, que é uma realizadora que veio da dança, e ela se descobriu até acidentalmente uma realizadora experimental muito talentosa. Com o Noir Blue, ela entregou o projeto dela do MS Convida, chamado Instituição Intuição, e dentro de uma outra mostra que o Itaú fez, né, a Mostra Amorosa de Cinema Online, teve um outro curta da Ana Júlia Trava chamado Sample. Então a Roberta ela criou um diálogo, né? Ela vai, quer dizer, na verdade ela vai criar um diálogo aqui, mas ela escreveu sobre esses 3 curtas em dias próximos. Então é quase como uma curadoria dentro do IMS Convida e um desdobramento do IMS Convida, uma outra mostra, umas curtas que tem uma relação entre eles, né, Roberta? Então eu queria que você falasse um pouco desses curtas, que são outras obras que a gente não falou no outro programa e que tem texto lá no site disponível. A gente chegou a falar um pouco sobre o TV Coragem, né? A plataforma é uma plataforma gigantesca. O Lohan, ele alimenta aquilo quase diariamente, de alguma maneira ou de outra. E dentro dessa proposta dele,
ele traz o Perpétuo, que já era um filme conhecido, né? Já era um filme que havia ganho festivais. Eu acho que é o filme que efetivamente projeta o Lohan como um realizador carioca promissor, né? Ele tem uma quase como uma meta mesmo, trazer para o debate a questão da Baixada Fluminense, né? Então, no Perpétuo, ele fala a partir de Nova Iguaçu. A gente conhece por alguns espaços, mas principalmente pelo metrô, né? Pelo trem, na verdade, que a gente vê a estação de Comendador Soares e tudo, e alguns espaços de Nova Iguaçu, do centro de Nova Iguaçu. Mas ele trabalha com, inicialmente, um casal, uma jovem que deseja ser não somente cantora, mas uma espécie de atriz de musicais, né? Até existe esse diálogo com um amigo dela, que eles precisam aprender inglês, então tem essas limitações, né? Eu fiz o teste, mas eu não sabia falar inglês direito, então eu não passei. E, ao mesmo tempo, ela tem a vida real se impondo, né? O esposo dela acaba de sair da prisão. E o Perpétuo, ele é muito uma espécie de manifesto do Lohan Dias, que faz com que essas pessoas continuem sonhando, né? Assim, o marido dela, efetivamente, ele tenta conseguir emprego durante o filme inteiro e não consegue. No final, ele aparece com uma roupa de gari, né? De alguma maneira, ele consegue se reinserir no mercado a partir daí. Mas tem uma cena que é muito emblemática, porque ele coloca lado a lado a irmã mais velha e a irmã mais nova, né? Que é uma menina que criou toda uma narrativa de que houve um tornado em Nova Iguaçu, que o tornado devastou as casas, quebrou a casa, a janela de fulana, de ciclana. E, além disso, uma das coisas muito marcantes é que ele coloca no corpo de uma mulher negra mais velha, que conseguiu, de alguma maneira, sair dessa quase barreira empregatícia, mas ela tem fibromialgia. E aí, eu até coloco isso no texto, porque uma das coisas que mais interessantes do filme é essa discussão, né, de o que efetivamente é provocador, né? Ou o fora de si, né? É porque eu estou com muita dor que eu estou entrando num processo psicológico fragilizado, ou porque eu estou num processo psicológico fragilizado que eu estou com dor. Então, a fibromialgia, ela simplesmente também ela é um símbolo do que aquelas pessoas todas estão passando, né? Inclusive a menina. A menina, ela foge de uma maneira mais inventiva, né? Mas todos aqueles corpos estão sofrendo por terem muitas barreiras para alcançar os objetivos. E os filmes do Lohan, em geral, eles tratam da questão racial e da questão social de uma maneira muito forte, né? Inclusive o TV Coragem, a plataforma TV Coragem é isso, né? É uma série de filmes e narrativas audiovisuais das mais diversas possíveis. Aí você tem performance, videoarte, curtas, o que você quiser ali encontrar em termos de realizadores periféricos negros ou periféricos e negros, né? E
A Ana Pia é uma realizadora mineira, né? Ela vai se encontrando no caminho da performance, eu acho, inicialmente da performance, né? Ela utiliza muito o corpo dela, mas aí ela começa a gravar as performances e isso ganha uma outra cara também, né? De filme experimental. E a proposta dela para o IMS, só para a gente lembrar que o IMS propõe a ideia de quarentena, né, para todos os realizadores. Então, é justamente fazer um filme com todas essas janelinhas que a gente está aqui experimentando nesse momento. E ela se questiona o tempo todo até que ponto existe uma conexão real entre as janelas e o espectador, né? Ela mostra pequenas partes do cotidiano dela. Então, é outro filme muito interessante nesse sentido de problematizar a quarentena e as maneiras que a gente tem de se conectar, né, quando estamos privados de uma conexão real. E como é uma realizadora que tem o corpo e a relação com a rua muito forte, eu acho que é a maneira que ela vê de projetar isso com uma linguagem diferente. Falta o sample, né? O sample da Ana Júlia Trávia, na verdade, ele tá na mostra, estava numa pequena mostra que o Itaú chamou de Mostra Amorosa de Cinema Online, no qual ele tratava de vários curtas que tinham o amor ou que perpassavam o relacionamento romântico de alguma maneira. Eu escolhi o sample por conta também dessa questão racial, né? Porque é um filme que se dá a partir do enamoramento entre dois corpos negros em São Paulo, né? É um casal que se encontra dentro de um espaço muito conhecido em São Paulo. E aí, só que no início também, o início do sample, ela começa com uma música da Tássia Reis, que é uma cantora já também bem conhecida, que é o Ouça-me. E ele começa ali nas escadarias do Teatro Municipal, relembrando que naquele espaço, na época da ditadura, a gente teve uma manifestação de negros naquela mesma escadaria, né? Então, começar com Ouça-me, que é uma música que é exatamente isso, está na hora de vocês escutarem os corpos negros, e uma performance também de dança dessa atriz principal, é uma maneira de entender que a gente está em outro momento, né? A gente tem outras demandas e a sociedade vai precisar incorporar algumas demandas que efetivamente vão surgir. Eu digo logo no início do curta que ela parece que ela está pronta para ir para o Aparelho Luzia, que é um quilombo urbano, né, no qual acontecem diversas coisas, é um lugar muito interessante. Já estive lá algumas vezes, quem tiver a oportunidade de ir a São Paulo, porque a ideia do Aparelho Luzia é ter conversas culturais, mas também apresentações de shows, ou simplesmente abre como um bar, mas é um bar basicamente frequentado por jovens negros, né, entre os seus 20 e 30 e poucos anos. E eles se conhecem nesse espaço e depois eles vão debatendo a própria questão racial dentro da cidade de São Paulo, né? Porque eles caminham pelos espaços
pela República, né, que agora está, nos últimos anos, vem sendo reapropriada, né, porque era um espaço negro que foi ressignificado como um espaço asiático, né, japonês, a partir da migração japonesa. Mas, inicialmente, a República tem esse nome justamente porque era um espaço de negros. Então, eles vão conversando sobre como a cidade e os corpos negros se relacionam, né? Então, são dois relacionamentos aí que vão se dando ao mesmo tempo. Entre os dois, né? A paixão inicial entre os dois, no qual eles conversam e dialogam sobre as possibilidades de cada um dentro da cidade, né? Inclusive tem uma parte com africanos que falam, olha, é muito difícil, a gente não, é uma parte meio documental do filme que é todo ficcional, né? É difícil a gente ficar aqui porque vai ter batida da polícia, a gente não consegue se inserir no mercado. Então, é um filme muito interessante. Eu acho que é uma realizadora promissora e eu acho que a gente tem que ficar de olho nela. Maravilha. Agora, pode falar, Jorge. Vou falar? Então, vamos para o último ponto, então? Vamos. Tem mais alguma coisa para falar Não, sobre não. esse curto? Não, né? Não, Então, não. a gente, para encerrar esse primeiro bloco, né, apesar da gente estar nessa levada de cobrir festivais nacionais, né, curtas-metragens, é um assunto que é longos também, né, como a gente vai entrar no segundo bloco, mas a gente ficou muito tocado, né, com uma notícia dessa semana, porque deixou esse plano de existência o Ennio Morricone, né, um importante compositor do cinema. Ele faleceu aos 91 anos no dia 6 de julho. Então, a gente separou o final desse bloco para poder falar um pouco, né? A Roberta vai falar um pouco da carreira dele e tudo, né? Até como uma homenagem, porque é uma figura importante do cinema, até para a nossa formação como amante do cinema, o Ennio Morricone, né, Roberta? Então, você tem aí umas informações e tudo sobre É, ele. eu não vou fazer um apanhado geral, mas Uhum. eu separei alguns filmes que eu considero que são marcos na carreira dele enquanto compositor de música para cinema, né, de trilha para cinema, Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone, depois Os Intocáveis, do Brian De Palma. Vou pular o Cinema Paradiso, porque a gente vai efetivamente entrar no Cinema Paradiso, né? Depois ele faz uma dobradinha com o Giuseppe nos anos 2000, no Malena, no qual ele é nomeado pela trilha que ele fez, né, pelo Oscar. Ele é nomeado no Oscar dos anos 2000, não ganha, né? O Malena é um filme que eu ainda considero um bom filme, mas eu acho que não chega aos pés do Cinema Paradiso talvez o que tenha mais interessante no Malena seja justamente a maneira como a música dialoga com o filme. E aí, em 2007, ele ganha um prêmio por carreira, né? Ele recebe um Academy Award por carreira. E em 2016 ele vence o Golden Globe e o Oscar de melhor trilha sonora por Os Oito Odiados. E eu considero até que foi uma maneira da academia não se redimir, mas efetivamente entender o papel que ele teve enquanto realizador de trilha sonora muito sensível e sempre conseguindo fazer com que a música dialogasse efetivamente com os filmes, né? Então, assim, Jorge, eu não caí em prantos, você começa falando do Cinema Paradiso e depois eu falo um pouco. É bom, porque apesar né, dele
tem uma lista imensa de trilhas importantes, né? Eu acho que o filme que mais marcou, tanto eu quanto a Roberta, com uma trilha do Morricone foi o Cinema Paradiso. Assim, a gente veio de uma geração, não sei qual é a relação da Roberta com o filme, eu vou saber agora também, mas a gente veio da geração VHS e a gente veio da relação do cinema ser uma tradição familiar, digamos assim, né? A gente veio de famílias que teve acesso a, a essas ferramentas de você consumir vídeo em casa, né? Que a gente chamava de home video. Então, o Cinema Paradiso ele apareceu já quando eu era criança, por ser um filme que o meu pai provavelmente assistiu. Eu já era nascido, né? Se não me engano, o filme é de 89, né? É 89. 89, então, quando ele deve ter visto, gostou, quando se passou na televisão, ou quando ele alugou o filme, não sei. E é um filme, assim, que quem desde cedo passou a conviver com o cinema, passou a ter sua história um pouco contada pelo cinema, se vincula logo com ele, né? E ter essa relação de uma pessoa mais velha te levar para o mundo do cinema, de certa forma, fez com que o Cinema Paradiso dialogasse comigo desde cedo, né? Então, assim, é um filme que tem muito tempo que eu não revejo, mas é um filme que, assim, sempre que eu vejo de novo, eu volto àquela relação inicial minha, não só com o cinema, mas com a pessoa com quem eu dividi esse amor, pelo menos num primeiro momento, né? Então, a Roberta vai falar da relação dela do Cinema Paradiso. Se a gente não se aguentar, a gente vai pro comercial, e a gente separou, para quem está escutando no podcast o episódio inteiro, a nossa trilha de transição vai ser justamente o tema de amor do Cinema Paradiso do Ennio Morricone, né, Roberta? Então, fala um pouco da sua relação com o filme e a trilha do Morricone é fundamental para essa relação com a obra, né? Não, certamente. Eu acho que eu vi Cinema Paradiso pela primeira vez em 92 ou 93. Né? O meu pai ele tinha acesso aos VHS, como eu já falei, acho que em outros episódios aqui, a partir de um acervo muito grande de um amigo dele. Então, ele levava os filmes terças e quintas, que eram as folgas dele de trabalho. Ele tinha se aposentado de um dos trabalhos, e para a gente ver. Né? Então, assim, eu tive um primeiro encantamento com Tarkovsky, por ser muito diferente de tudo, mas eu acho que o filme que sacramentou a minha paixão por cinema foi Cinema Paradiso, porque eu vi o Cinema Paradiso muito jovem, eu devia ter nasci em 83, 9 anos, 8 anos, 9 anos, e assim, isso. Aquele filme, ele falou assim, foi no momento em que eu efetivamente falei, eu quero fazer cinema. É o que eu quero fazer da minha vida e não existe outra possibilidade para mim. Eu vejo filme todo ano. Né? Você disse que não vê há muito tempo. Para quem não sabe, eu tenho um pôster gigantesco do Cinema Paradiso em todas as casas. É uma das coisas que eu levo comigo em todas as mudanças que eu faço, porque é uma coisa que me faz lembrar de por que eu me apaixonei pelo cinema. Ai, já estou começando a chorar. Desculpa, gente, mas é que... E aí, assim, é uma coisa incrível a música, porque essa coisa do meu choro, em algum momento da minha graduação, eu fiz uma disciplina com o Roberto da Mata, que chamava Antropologia do Cinema. E o primeiro filme que ele escolheu para passar foi Cinema Paradiso. Então, assim, ele chegou com o Cinema Paradiso no DVD. Era um DVD já, né? Tinha aquelas coisas de sequência número 1, sequência número 2, que não sei nem se tem mais isso hoje em DVD. Cenas, né? Ainda existe, mas Ainda existe, né? Mas é que a gente não usa muito. Mas tinha aquelas opções de 1, 2 e 3,
E aí, quando começou, ele colocou o DVD para tocar, já começou com a música do Ennio Morricone, já comecei a me debulhar em lágrimas na sala, e assim, uma sala com 50 pessoas e o Roberto da Mata, e eu não conseguia parar de chorar, chorei o filme inteiro, né? Então, assim, é um filme que efetivamente me tira do eixo, num bom sentido, porque me faz lembrar, eu acho que ele é emblemático nesse sentido, de me fazer lembrar por que o cinema me toca, né? Por que me tocou e por que continua a me tocar, apesar dessas minhas relações, às vezes, contraditórias com o cinema, que eu acho que vem muito também do meu amor pelo cinema. Então, quando eu não consigo alcançar esse grau de enamoramento, isso me frustra um pouco, né? Na verdade, eu acho aquilo que a gente estava falando numa dessas sessões passadas sobre a relação romântica, eu tenho um pouco com o cinema, né? Eu crio uma expectativa muito grande e quando eu me frustro com aquilo, eu tenho uma sensação um pouco amarga. Mas é um filme que ele marca, acho que uma geração, não é minha, né? Eu acho que eu e você temos uma relação particular com o filme, mas ele marca uma geração e é um filme sobre amor, mas é um filme sobre amor ao cinema. Então, quer dizer, ele tem muitas camadas, na verdade, né? Porque ele tem a amizade dos dois, tem essa questão do tutor, né? De quem introduz uma criança ao amor pelo cinema, tem a questão do amor romântico, né? Na adolescência, e tem a própria frustração com o cinema em determinado momento, né? Da carreira dele, na qual ele se vê meio que já desgostoso e percebe que aquela relação com o cinema já não se dava mais. Que eu acho que é por isso que eu, em algum momento da faculdade de cinema, abandonei. Porque quando eu senti que existia o perigo de perder isso, eu fugi, né? Assim, eu estou voltando agora de uma maneira ou de outra, inclusive com produção. A minha ideia é produzir cinema também, possivelmente mais documentais e curtas, mas assim, a minha ideia é seguir nessa narrativa. Mas quando naquela época, lá atrás, a primeira faculdade que eu fiz, eu comecei em 2001 em cinema. E quando eu senti lá pelo terceiro e quarto período que as coisas estavam ficando estranhas e aquilo estava virando uma indústria para mim e que eu poderia perder o que eu tenho, eu fugi. Fugi mesmo, né? Assim, tipo, eu não posso perder essa relação que eu tenho de namoramento com o cinema. E outra coisa sobre o Cinema Paradiso é que, para além do Cinema Paradiso ser um filme, esse filme que me faz ficar assim fora do eixo, e ao mesmo tempo que é o fora do eixo, não é o fora do eixo, é o sentimento que transborda, né? Tem uma outra relação indireta, porque a partir do momento que meu pai falece, eu começo a alugar filmes numa locadora que se chamava Paradiso, aqui em Copacabana, que era homenagem, inclusive as letras, né, a fonte, era do Cinema Paradiso. Então, assim, tem essa outra relação de permanência do filme para mim. A locadora ela aguentou muito tempo, né? Ela terminou, acho que somente há 4 anos atrás, mas ela persistiu. Era uma locadora que eu acho que me formou, né? Depois do meu pai. Quem continuou a me formar em cinema foi a Paradiso, efetivamente, até que eu pude faltar às minhas aulas de segundo grau e ir para o cinema.
Então, eu tenho uma relação, eu acho que de vida com o filme, né? É um filme que ele volta sempre. Então era isso, né? Eu acho que a gente não podia deixar de fazer essa homenagem ao Ennio Morricone, não somente pelo Cinema Paradiso, mas pelo papel que ele teve enquanto criador mesmo de música. E é incrível como ele consegue criar trilhas que dialogam diretamente. É isso que o Jorge falou, por exemplo. Para o próprio Cinema Paradiso, a trilha é fundamental em alguns momentos, né? Entender também que a trilha a gente está falando de audiovisual, né? Então, e audiovisual não é só a narrativa verbal, né? Tem esse outro lado aí de criações de trilhas sonoras que eu acho que às vezes é um pouco esquecido. É, Mas porque é interessante você ter falado isso, uma coisa que você falou no início, que é sobre a paixão do Despertador do Cinema Paradiso, porque é um filme que ele traz o cinema como magia, primeiro que o cinema como mágica perdeu-se muito com a digitalização e agora ele não existe mais porque a gente não tem as salas de cinema abertas, né? Então faz parte da magia do cinema, mas ao mesmo tempo quem se apaixona pelo cinema na primeira idade, digamos assim, tem essa tendência a buscar aquela magia que, assim, é igual o Papai Noel, é igual é quadro exatamente quente, isso. e a gente não consegue encontrar de novo, né? Mas, assim, a trilha fica, né? Quando a gente escuta de novo, e eu já separei um trecho para poder usar, quer dizer, e volta tudo à Eu tenho nossa a cabeça. trilha, eu admito que eu tenho a trilha na casa da minha mãe, porque eu não trago para os lugares. A trilha eu não trago, porque a trilha ela realmente me faz. Eu fico 3 horas do dia chorando. É isso. Eu tenho 3 horas esse dia para parar, para ficar me debulhando em lágrimas, então eu vou parar. Porque Volta realmente é um filme, que não é o filme só para mim. Ele traz toda a relação que eu tive com o cinema até hoje. Então, inclusive, uma das coisas que óbvio que na ocasião, quando vi com meus 8, 9 anos, eu não tinha essa noção, mas dos meus encantamentos com o Cinema Paradiso são justamente as projeções na rua, né? E é justamente essa ideia de cinema como arte social, que eu acho que depois, com muita análise e com muito pensamento crítico mesmo sobre os meus rumos, eu fui entender que eu fui parar nas ciências sociais para tentar analisar as possibilidades sociais da arte, né? de integração artística de alguma maneira, porque era isso que ali me encantava, né? Porque não era um enamoramento somente individual, era uma maneira de reunir, de integrar pessoas num espaço físico que depois mesmo, acredito que todo mundo já viu Cinema Paradiso em algum momento, então não estou dando spoiler, mas mesmo depois que o cinema queima, a tentativa é de que permaneça isso de alguma maneira. Então, eu acho que tem isso também para mim o filme, sabe? Então, fica esse registro, né, do Ennio Morricone, que é uma pessoa fundamental para a nossa formação, como amante do cinema como um todo. A gente termina o primeiro bloco, então, deixando na transição da trilha em podcast o tema do Cinema Paradiso, o tema de amor. Quem está assistindo pelo YouTube, a gente encerra a primeira parte do vídeo, e aí a gente volta para uma segunda parte em que a gente vai conversar sobre alguns filmes que foram exibidos no Festival do Espaço Itaú Play, de pré-estreias do Cinema Nacional e Internacional. Então, daqui a pouco a gente volta. Até mais.